Olá, pessoal! Eu sou Alzirene Assunção, estudante do curso de Licenciatura em Letras no Instituto Federal do Espírito Santo. Estou aqui hoje para conversarmos um pouquinho sobre a morfologia. Vamos estudar a estrutura e os processos de formação das palavras. Bom, os objetivos da nossa aula. Primeiro, reforçar o aprendizado linguístico através do estudo da morfologia. Apresentar a estruturação e os processos de formação das palavras através dos elementos mórficos. Incentivar a prática da pesquisa através do cotidiano da aprendizagem. Antes de entrarmos no nosso conteúdo propriamente dito, vamos relembrar alguns conceitos? O primeiro, morfologia, é a área da linguística que estuda a estrutura, a formação e a classificação das palavras. Palavra é um todo sonoro e significante. É a unidade construída de morfemas ou elementos mórficos. Morfemas ou elementos mórficos são unidades mínimas de caráter significativo capazes de se articularem entre si para constituir a palavra. Estudar a estrutura e conhecer os elementos formadores das palavras é importante porque compreendemos melhor o significado de cada uma delas. Observem aqui nas imagens abaixo que cada palavra ela possui um significado diferente. Cada palavra está dividida em partes e cada parte representa os morfemas, né? Ou elementos mórficos. Então, nós temos artistas em 2 partes, brincamos em 3 partes, chaleira também e cachorrinhas. Mas o que são os elementos mórficos ou morfemas? Bem, os elementos mórficos ou morfemas, né, são os elementos básicos e significativos na estrutura das palavras. Então, nós temos primeiro a raiz, que é o elemento originário e irredutível em que se concentra, né, a significação das palavras consideradas do ângulo de sua origem, ou seja, né, a partir da sua origem. Temos também o radical, que é o elemento originário e irredutível em que se concentra a significação das palavras. E o tema, que é o grupo de palavras formado pelo radical e a vogal temática. Temos também os elementos modificadores da significação dos primeiros elementos, né, da palavra na sua origem, que são os afixos, que são constituídos de prefixos e sufixos, sendo os prefixos colocados antes do radical e os sufixos depois. Temos também as desinências, que são os elementos terminais indicativos das flexões das palavras. As desinências, elas podem ser verbal ou nominal. A vogal temática é o elemento que se junta ao radical, preparando-o para receber as desinências. E a vogal de ligação ou consoante de ligação são os elementos de ligação ou eufônicos. Eles servem para ligar a palavra para que ela possa ser pronunciada de uma forma mais aceitável. Vamos analisar alguns exemplos dos elementos mórficos. No primeiro exemplo, nós temos aqui o advérbio infelizmente. Observem que o radical ele é constituído por prefixo, radical e sufixo. O radical, que é a palavra irredutível, é a palavra feliz. Então, para eu ter um advérbio infelizmente, eu tive que colocar o prefixo in, né, que vem antes de feliz, e o sufixo mente, que é posposto ao nosso radical. Um outro exemplo de estruturação da palavra, por exemplo, ou derivação das palavras,
nesse seguinte que a gente tem a palavra aluno. Observe que se acrescentarmos a partícula S, nós mudaremos a palavra de uma palavra singular para uma palavra no plural. Então, eu tenho uma desinência de número. Mas, se a gente acrescenta aqui a letra A, nós temos aluna, e então eu estou acrescentando uma desinência, ou seja, uma parte final da palavra que vai me indicar o gênero, né? Que é do gênero feminino. Analisando a palavra falávamos, nós temos o seu radical, que é a parte indivisível, né? Fal. Nós temos a vogal temática, a. Temos também a partícula vá, que representa uma desinência de modo e de tempo, né? Indicando que nós estamos no modo indicativo do tempo pretérito imperfeito. E a partícula mos, né? Ou mos, que nos indica que essa palavra, né, da forma como ela está constituída, ela representa a primeira pessoa do plural. Agora vamos falar dos processos de formação das palavras. Quais são eles? Na língua portuguesa, nós temos dois processos. Primeiro é a derivação e o segundo a composição. Esses são os processos principais. Mais para frente nós veremos que existem outros. A derivação é o processo pelo qual se obtém uma palavra nova chamada derivada, a partir de uma outra já existente, chamada primitiva. Observe o quadro abaixo para entender melhor esse conceito. A palavra mar, ela está na sua forma primitiva, mas se a gente modifica ela, marítimo, marinheiro, marujo, marinha, marina, são palavras derivadas de uma primitiva, que no caso, o que deu origem a todas essas palavras variadas ou derivadas é a palavra mar. Da mesma forma, nós temos terra, né? E aí a gente tem enterrar, terreiro, aterrar. Essas formas derivadas, elas têm uma vinculação com a sua palavra de origem, que é a palavra ao que nós chamamos de palavra primitiva. Bem, agora que nós já conhecemos todos os elementos que compõem a palavra, né, e a função de cada um deles, e conhecemos também o processo de derivação das palavras, ou seja, né, como elas derivam, vamos falar um pouquinho sobre a composição das palavras. A composição ela pode ser de dois tipos. Primeiro, justaposição. É quando os radicais se reúnem sem nenhuma modificação, conservando cada um sua independência e sua acentuação. Os exemplos. Girassol. Nós temos uma palavra que é composta pela palavra gira, que é do verbo girar, significa movimentar, né? Mais a palavra sol. Nesse caso, vocês podem observar que nós tivemos o acréscimo da letra S. Este acréscimo, ele ocorreu para que a palavra permanecesse com o seu sentido sonoro, né? Para que a gente pudesse utilizar o mesmo som, né? Porque se a gente não tivesse acrescentado a letra S, né, teríamos a expressão ou a palavra girasol. Mas a intenção é justamente permanecer, não é isso? Então, a gente vai acrescentar. Esse acréscimo aí da letra S se refere à consoante de ligação. Lembra que a gente estudou isso há um tempinho atrás, né? A gente acabou de falar disso, na verdade, que é um elemento mórfico, são as consoantes e as vogais de ligação. Então, neste caso, a gente tem o uso
de uma consoante de ligação para que a palavra permaneça com sentido mais próximo da expressão, né, original. Da mesma forma, a gente tem pontapé, né? A palavra pontapé ela é constituída da palavra ponta, que significa a extremidade de um determinado objeto, de um determinado lugar, um determinado mais a palavra pé, que é um membro, né, do nosso corpo. Então, essas duas palavras elas vão formar uma outra palavra com um novo sentido, né? E pontapé significa o movimento, né, de chutar com o pé ou com a ponta do pé, melhor dizendo. Pé de moleque. Nós temos a expressão pé, temos a preposição de e temos a palavra moleque, né? Que juntas vão ter um outro sentido, né? Que é conhecido como o doce, né? O pé de moleque é doce. Pé de moleque, conforme está constituído, significa um tipo de doce. Da mesma forma, a gente tem guarda-roupa. Guarda vem do verbo guardar, né? E a palavra roupa, né? Que é o vestuário, né? Mas que junta, né? Composta da forma como ela está, significa um recipiente, né? Para guardar roupa, ou um acessório, ou um móvel para guardar roupa. Beija-flor, né? Nós temos a palavra beija, do verbo beijar, e a palavra flor, que juntas, né, vão significar um tipo de ave, né, um tipo de pássaro. Além da justaposição, nós temos também a formação de palavras por aglutinação. Neste caso, a aglutinação é o processo no qual os radicais se modificam e se fundem de tal maneira que a composição fica aparentemente irreconhecível, ou seja, ela sofre uma modificação significativa. Vamos analisar alguns exemplos? Fidalgo. Fidalgo significa filho de alguém ou pertencente a algo, né? Ligado a algo ou a alguém. Né? Aí, nesse caso, eu quero que vocês observem que nem sempre a composição por aglutinação ela vai acontecer a partir da soma, né, de duas palavras ou mais, ou três. Ela vai, na verdade, se constituir de uma expressão, né? No caso de fidalgo, por exemplo, aí a gente tem pertencente a alguém, ligado a algum título, ligado a alguém, a algum nome, ou a algum lugar, né? Então, a expressão fidalgo, a palavra fidalgo, ela é a redução de uma expressão mais complexa, né? Auriverde é outro termo interessante, porque ela representa a soma das palavras verde mais a palavra ouro. E aí, lembrando que quando essa palavra sofreu a aglutinação, né, quando ela passou por esse processo, vejam bem que nós temos, na verdade, nós não temos a palavra ouro, nós temos a palavra aure. E a aure aqui, na verdade, é uma derivação de um termo latim, né, que significa ouro, mas que é pronunciado aurum, né? Então, as palavras, elas não têm uma modificação a partir da junção ou da aglutinação do termo exato, né? Esse termo, ele pode vir modificado. Auriverde, então, é verde mais ouro ou verde mais amarelo, né? Vinagre também passa pelo mesmo processo, né? Nós temos sim a palavra vinho, mas a palavra acre, né? Que significa azedo ou ácido. E aí, nesse caso, a gente vai ter modificação tanto na palavra vinho
como na palavra acre, né? E observem que a palavra acre deixa, né, de ser constituída pelo ser para ser trocada, né, pelo G. Então, a gente vai ter vinagre. Não temos a palavra vinho acre ou vinhacre, né? Nós temos a palavra vinagre. Então, a palavra vinho perde aí elementos, a palavra acre modifica o elemento, né? A sua consoante, para formar um novo termo. Pernalta. A palavra perna, ela perde, então, né, a sua vogal, a parte, né, da sua constituição, para permanecer com um sentido mais aceitável para a escrita, né? A única forma dela se constituir por aglutinação teria que passar por esse processo, para a perda de um dos As aí, né, nas duas palavras. Boquiaberto, acontece a mesma coisa, só que além da perda aqui, a gente vai ter a modificação de boca para boqui, né? Aberto. Você permanece com aberto, mas tem a modificação da palavra boca para boque. Cabisbaixo, olha lá o exemplo semelhante a fidalgo, né? Nós temos aqui uma expressão, né? Cabeça, né? Posicionada para baixo ou com a cabeça baixa, né? E aí você vai ter uma redução dessa expressão em uma só palavra. Planalto da mesma forma, né? Planalto a gente perde o O para se juntar a alto. Agora nós veremos outros processos de formação de palavras. O primeiro deles é a recomposição, que consiste na formação de novas palavras a partir do encurtamento de uma palavra que foi composta, né? Que antes era composta, e juntando com novos termos a um radical que adquire o significado de todo o composto. Esse radical se junta a uma nova forma livre da língua, né? Ou uma nova palavra, formando, então, uma nova palavra com significado diferente. Vamos observar os exemplos. Eu tenho aqui o radical foto, né? Foto é um radical, mas é um radical que é uma palavra e que tem um significado. Qual que é o significado da palavra foto? Luz. Quando ela foi justaposta com a palavra grafia, ela se transformou na palavra fotografia. E aí eu deixo de usar a palavra fotografia, né? Eu passo a usar, eu me aproprio, né, do primeiro termo foto, né? Para formar novas palavras a partir de novas combinações, né? Então, por exemplo, quando eu passo a usar o termo foto da palavra fotografia, com a palavra cópia, eu passo a ter fotocópia. Foto mais montagem, fotomontagem. Foto mais novela, fotonovela. E por aí, né? Daí por diante. Ou seja, eu tinha uma palavra que foi composta por dois termos, que em algum momento eu passei a utilizar apenas parte daquele termo, combinado com outras palavras, que passa a gerar novas palavras e novos sentidos, obviamente. Bom, nós temos também a braquissemia, que é o emprego de parte de um vocábulo pelo vocábulo inteiro. É o resultado da subtração de parte da palavra, passando o elemento restante a valer semanticamente como todo.
os exemplos, né? Motocicleta. Então, quando eu uso só moto, eu ainda assim, embora esteja usando apenas parte da palavra de origem, eu tenho o mesmo significado, né? Ou seja, moto é equivalente a falar moto é equivalente a falar motocicleta. Da mesma maneira, quilograma, né? Quando eu uso quilo, eu estou me referindo a uma unidade de medida, né? Denominada quilograma. Penta também do mesmo modo, né? Eu reduzi a palavra pentacampeão, mas o sentido permanece o mesmo. Já a acrossemia se refere a um processo de formação de vocábulos por meio da combinação de sílabas extraídas de compostos ou expressões e é um recurso utilizado na formação de sigla. Vejamos os exemplos. DER, né? Departamento de Estradas e Rodagens. Espírito Santo, ES. E UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Observem que nessas três siglas nós estamos usando apenas as letras iniciais de cada palavra, né? A primeira letra de cada palavra ou de cada expressão. No caso da sigla ECRIAD, né, que corresponde ao Estatuto da Criança e do Adolescente, cabe aqui uma observação. Notem que a gente não está usando mais a sigla que, inclusive, é a sigla historicamente conhecida como ECA, né, que era constituída pelas letras iniciais de cada palavra do Estatuto, né. Recentemente, a gente teve um movimento que acabou entendendo que a sigla ECA se referia a uma expressão pejorativa e então passou-se a utilizar ECRIAD. Então, neste caso, nós temos a inicial E de estatuto, mas nós temos as três primeiras letras da palavra criança, né, e as duas primeiras da palavra adolescente. Então, é uma sigla que não utiliza apenas as letras iniciais, né? A primeira letra inicial, melhor dizendo. Fundeb acontece a mesma situação, né? Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Nós temos a primeira letra, a segunda e a terceira, né, da palavra fundo, ou nós temos as duas primeiras e da palavra fundo e mais o N da terceira, né? A gente não sabe qual foi a intencionalidade, mas a gente pode deduzir, né, que ou são as três primeiras letras da palavra fundo, ou as duas primeiras mais a inicial da palavra nacional. Desenvolvimento da educação básica. Então, você tem também, no caso de desenvolvimento da educação, desenvolvimento pode ser as duas primeiras letras da palavra desenvolvimento, mas também pode ser a primeira letra de desenvolvimento, a primeira letra da palavra educação e básica, com certeza, né, é a primeira. Então, vocês observem que as siglas, elas não têm uma regra exclusiva para se constituir, né? Mesmo porque a gente tem que ter essa diversidade, essa variação na constituição das siglas, porque existem outras palavras que muitas vezes já foram utilizadas com as mesmas iniciais, né? Então, para você fugir, né? Não correr o risco de ter uma sigla para várias expressões, né? Não causar essa ambiguidade, né? Normalmente a gente varia por esse motivo. Ou então é o caso do Estatuto da Criança. Nós temos duas siglas, né? ECRIAD e ECA, sendo que a segunda só foi criada porque houve um novo entendimento com relação ao sentido, né, da primeira.
Fonossemia. Fonossemia ou onomatopeia, né, é o processo que consiste em combinar fonemas com o intuito de imitar ruídos naturais, ainda que não ocorra de forma perfeita, né? Vejamos. Tic-tac, representando o barulho do ponteiro do relógio, né, o movimento do relógio. Vucu-vucu, que é representando o som do trem. Au-au, o latido do cachorro. Miau, o miado do gato. E piu-piu, o piado, né, de pássaros, de aves no geral. Bem, o estrangeirismo. O estrangeirismo, ele decorre da nossa apropriação, né, de termos que são de outras línguas. A gente chama de empréstimo de termos ou vocábulos de outras línguas. Eles também são fontes de enriquecimento do nosso léxico, né? Eles não oferecem nenhum tipo de alteração que venha prejudicar o sistema gramatical, porque ele está agregando, né, ao nosso repertório vocabular. Então, exemplos. Nós temos printar, né? Foi aportuguesado, digamos assim, da palavra print, né? Que quer dizer cópia, ou né, uma cópia por imagem. Da mesma forma, escanear, né? Que vem da palavra scanner, que é uma leitura. Delete também, que é deletar, né? Vem principalmente, todos esses termos que eu disse agora, né? Print, scanner, delete, eles estão vinculados à informática, né? E são palavras estrangeiras da língua inglesa que foram aportuguesadas e que têm o sentido muito próximo, né, do que originalmente elas eram, mas elas foram modificadas. Buquê, por exemplo, né, se escreve completamente diferente, mas tem o exato sentido da palavra em francês, bouquet. Né? Tem o mesmo sentido, porém, na língua portuguesa ela sofreu modificação. Né? Houve uma mudança, até mesmo pela forma de escrita, né? Que nós, em português, não usamos tal como é escrito em francês. E nós temos o hibridismo, que é o processo constituído por vocábulos híbridos associados por elementos de culturas e línguas diferentes, sejam eles por composição ou por derivação. Assim, nós temos como exemplo a palavra burocracia. Parte né, da sua constituição é formada pelo termo burox, que é de origem francesa, e cracia, que é de origem grega, né? Hiperacidez, da mesma forma. Hiper do grego, acidez, né, de origem portuguesa. Monocultura. Mono vem do grego e cultura do latim. Se vocês observarem, né, principalmente estudando a gramática, vocês verão lá uma lista enorme de palavras constituídas pelo grego e pelo latim. Isso porque a língua portuguesa, né, originalmente ou em tempos mais remotos, vai sofrer grande influência, né, dessas duas culturas e dessas duas línguas, por consequência. Mas também a língua portuguesa, ela sofre uma influência muito grande da cultura árabe, né? A gente, revendo a história, os árabes permaneceram na Península Ibérica por 5 séculos. Então, a língua portuguesa, ela tem muita influência da cultura, né, e da língua árabe.
E do mesmo modo, se a gente for observar, por exemplo, o português brasileiro, a gente vê que ele também sofreu, né? O nosso léxico, digamos assim, ele é composto também por elementos, né, das línguas africanas, né? Não é uma língua só, são das línguas africanas e também das línguas indígenas, né? A língua portuguesa, por si só, é uma constituição bem, é uma língua constituída por uma variedade muito grande de outras, pela influência de outras culturas, né? Ela é muito diversa, ela é bastante variada. E aí é muito importante que a gente conheça esses processos, né? Para, inclusive, entender, né, o porquê da nossa língua ser tão complexa. E entender esses processos de formação é importante também para a gente conhecer as origens, né, das palavras. Os hipocorísticos é um outro processo e correspondem à alteração morfofonêmica de nomes na linguagem familiar para expressar carinho né, afetividade. Exemplos, né? A gente tem uma palavra, que é um nome, Francisco, que carinhosamente vai ser modificado para Chico e ou Chiquinho, né? Quando a gente disser com mais carinho ainda, a gente vai denominar de Chiquinho. Fernanda, né? Temos a redução para Nanda e também para Nandinha, com o mesmo sentido, sempre o sentido de expressar carinho e afetividade. E nós temos também o processo de formação oniônimos. São nomes próprios referentes a marcas industriais e comerciais. Esse processo é quando a gente substitui o nome do produto, né, ou o nome do ser, pela marca que ele adquire, o nome do ser, do produto, do objeto, pela marca que ele é fabricado ou é conhecido. Então, temos os exemplos Melhoral, que é uma marca de medicamento, Neutrox, que é uma marca de shampoo, Bombril, que é uma marca de palha de aço, Elefante, que é uma marca de massa de tomate, e Doce Menor, que é uma marca de adoçante, né? Então, se vocês observarem, a gente acabou adotando o nome da marca para que ela represente o produto. Enfim, né, nós finalizamos o conteúdo para a aula de hoje. E para exercício de fixação e até mesmo aprofundamento dos conhecimentos, né, eu vou deixar aqui listado duas atividades. A primeira é com 5 perguntinhas, que são elas, né? Quais os elementos mórficos que fazem parte da estrutura das palavras? A segunda, quais são os processos de formação das palavras? A terceira, pesquise pelo menos 10 palavras que tenham passado pelo processo de justaposição e 10 palavras por aglutinação. Cite e exemplifique 3 tipos de outros processos de formação de palavras, né? Quando eu digo outros, eu estou querendo dizer que são os processos de justaposição e aglutinação, ou derivação e composição, melhor dizendo. Apresente 3 exemplos de palavras híbridas, descrevendo a origem de cada uma delas. Tem mais uma outra atividade, né? Que é a segunda, que é uma atividade de pesquisa em que vocês vão buscar na gramática e no dicionário ou em outras fontes, né? Vocês vão identificar o processo de formação, a origem e o significado das seguintes palavras. Então, vejam bem, essa pesquisa ela vai envolver 3 aspectos: a formação, a origem e o significado das palavras.
As palavras são essas, né, que eu descrevo: infeliz, amedrontar, cantávamos, papelzinho, girassol, automóvel, fidalgo, planalto, corre-corre, guarda-chuva, pé de moleque, caligrafia, pontapé, resetar e buquê. E essas atividades, como eu já disse no início, elas têm o objetivo, né, de vocês fixarem o que nós aprendemos com a aula de hoje, mas também de aprofundar o conteúdo. Então, façam um bom proveito da aula, né, e a, aproveitem as atividades para fixar esse conteúdo, tá certo? Muito obrigada e até a próxima.